Stay tuned. Olha lá, Olha lá, olha hein? lá, hein? Olha lá, hein? Olha lá, hein? Olá, hoje eu tô aqui com Noel de Carvalho, político muito conhecido aqui na região, com um super histórico. E a gente chamou ele para saber um pouquinho sobre como tem sido esses primeiros 8 meses do seu mandato de vereador na comarca de Resende. Seja bem-vindo, Noel, é um prazer tê-lo aqui conosco. É uma honra, na verdade, tê-lo aqui conosco. E eu queria saber de você um pouquinho da sua história, porque eu sei a sua história, nós já conversamos antes. Acho que a maior parte da população sabe, porque é uma vasta história aí na nossa política, não só na nossa política local, mas é legal para quem está ouvindo em casa ou quem vier ouvir esse vídeo depois, saber um pouquinho de qual a importância do seu depoimento, da sua história aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo. O prazer é todo meu, Camila, e eu queria te dizer o seguinte: eu não sei se vai dar tempo, porque a minha história é muito longa, né? Mas eu vou me esforçar, né, para ser breve. Não sei se vou conseguir. Não tem problema, não conseguir, vai ser um prazer. Então tá. Mas eu queria dizer para você o seguinte, que esses primeiros 6 meses, eles de certa forma estão me deixando um pouco triste. Porque eu vivo há 60 anos na política e de forma absolutamente limpa, tá certo? E durante todos esses meus 60 anos na política, né, eu fui secretário estadual 5 vezes, fui deputado federal constituinte, fui prefeito de Resende 2 vezes, uma vez por 4 anos, outra vez por 6 anos, Sim. 10 anos de prefeitura. E eu aprendi, durante essa minha longa história, que o maior obstáculo, o maior inimigo do desenvolvimento e do bem-estar da comunidade, dos moradores e das moradoras da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, o maior inimigo é a corrupção. E eu sou prova viva disso, porque quando eu assumi a prefeitura de Resende pela primeira vez, eu tinha 33 anos de idade, eu fui candidato a prefeito com 23 anos. Nossa. Por isso que eu nunca fui vereador, e agora eu adorei ser vereador. É bom porque vê sobre uma outra ótica, né, a política. Exatamente. Então, eu assumi a prefeitura, e a prefeitura de Resende nunca tinha recolhido a previdência dos funcionários, fundo de garantia, nem sei se existia na época, tá certo? Nunca tinha pagado combustível consumido pela prefeitura, então tinha dívidas monstruosas. E eu tentando trazer as grandes fábricas automotivas do mundo, né? Eu fui à França atrás da Peugeot Citroën, a Alemanha atrás da Volkswagen, o Japão atrás da Nissan, a Inglaterra atrás da Land Rover, etc. Tal. O maior problema que enfrentava é que Resende não tinha habitação. A Michelin, por exemplo, chegou a marcar, fechar, e depois me ligou cancelando a vinda dela para Resende, porque Resende não tinha habitação. Ela disse, inclusive, o diretorzão lá, disse assim: Noel, nós temos dinheiro para fazer uma Vila Michelin, mas a gente não quer que os nossos funcionários morem num gueto Michelin. Nossa. A gente quer que eles se misturem com a cidade, etc. e tal. Aí eu falei, pô, vamos fazer o seguinte: se vocês têm um dinheiro para fazer a Vila Michelin, faz a Vila Michelin, tá certo? E aí vem para cá, e depois eu vou conseguir verba para fazer habitação, e aí a gente resolve problemas. Para não atrasar, faz a Vila Michelin. E eles fizeram a Vila Michelin com piscina, com saunas, com, entendeu? Uma vilinha muito caprichada. Uhum. E vieram para Resende. E as outras fábricas todas diziam a mesma coisa. Aí eu comecei a correr atrás de verba, tá certo? O general Mário Andreasa, na época, ele era o ministro das cidades, se não me falha a memória. E aí eu fui atrás dele e tal. E, general, não precisava fazer isso. Aí eu expliquei. E ele disse: o senhor não me conhece e tal? Aí eu disse: conheço muito bem. Quando nós estávamos construindo a Academia Militar das Agulhas Negras, eu era um dos oficiais que participaram da construção da academia, tá certo? E nós dormíamos e morávamos na casa do seu avô, dos seus tios, tá certo? Inclusive, durante o dia a gente trabalhava de farda
e à noite a gente usava roupas civis dos seus tios para ir passear na praça, etc. e tal. Pois bem, então ele me apoiou muito e eu consegui fazer em Resende o maior projeto habitacional da América Latina. Consegui parcelar na Previdência em 400 meses, consegui parcelar em todos os lugares que o município tinha dívida, eu parcelei bem longamente, e aí conseguimos fazer o maior projeto habitacional da América Latina, aqui em Resende, né? A Cidade da Alegria, a Grande Alegria, o Residencial Agulhas Negras, o Novo Horizonte em Porto Real, na época Porto Real pertencia a Resende, conseguimos fazer o São Caetano, um bairro bem caprichado, e todos os bairros que eu fazia... Nessa época, Itatiaia ainda pertencia a Resende, né? Pertencia a Resende, tá certo? Conseguimos fazer o São Caetano, e todos os bairros que a gente fazia era com escola, com pré-escola, com posto de saúde, com linha de ônibus, não deixava nada, tá certo? Fizemos a Coab de Engenheiro Passo, a Coabinha de Engenheiro Passo, etc. Tal. Então, conclusão, porque não tinha corrupção, tá certo? Como é que eu consegui? Os outros não conseguiam pagar nem combustível, nem recolher previdência. Eu consegui fazer tudo isso e construir os maiores projetos habitacionais da América Latina aqui em Resende. É o que comprova que dinheiro tem, né, Noel? Na verdade, a administração, comprometimento, a corrupção, lisura. A corrupção é que leva, é que desvia, tá certo? Aí, conclusão, eu consegui fazer em Resende 10 ou 12 CIEPs. Quando eu fui secretário estadual de Educação do Brizola, eu fiz 530 CIEPs. Mas antes de ser candidato, eu já consegui que o Brizola, eu arranjava os terrenos de graça, e a gente fez aqui em Resende, acho que 10 ou 11 ou 12 CIEPs, porque Itatiaia pertencia a Resende, né? Porto Real pertencia a Resende, pois é. Então eu não me lembro exatamente o número, mas eram 10 ou 12, tá certo? A gente conseguiu fazer 70%, 80% das escolas de Resende, a gente construiu. Tá certo? A gente conseguiu pavimentar o bairro do Manejo inteiro, a gente conseguiu fazer o hospital de emergência, a gente conseguiu fazer o Senai mais moderno do Brasil com robótica, na época já com robótica, conseguiu fazer um baita de um clube para os funcionários das indústrias, o SESI, conseguimos fazer o SENAC. E de lá para cá, nada mudou, né? Assim, a gente vê que... Não se constrói nada. Não se constrói nada. E olha, teve prefeito, foi prefeito 8 anos, o outro foi 8 anos, o outro foi 8 anos, tá certo? O único que construiu depois de mim foi o meu filho Silvio de Carvalho. Construiu 4.000 casas, construiu a ponte do acesso oeste, o retão do acesso oeste, tá certo? Como é que ele conseguiu e os outros não conseguem fazer nada disso? Tá alguma porque coisa, não tem corrupção. Sem corrupção, tem solução. Exatamente. Então, eu agora, como vereador, estou meio triste, porque eu começo a ver o seguinte: gastaram milhões e milhões e milhões para construir o Hospital do Câncer. E não era construir, não, era reformar um hospital que já existia. Até só para, antes de você entrar nessa seara, essas informações que você recentemente trouxe às redes sociais, né, trouxe à luz, digamos assim, ao conhecimento público, de que nesses primeiros 8 meses de mandato, você fez algumas solicitações, alguns pedidos para serem aprovados pela Câmara, claro, de requerimentos de informação, né? Só para quem está em casa entender, o vereador ele pode fazer indicações, ele pode também fazer requerimento de informações. Mas esses pedidos, eles são propostos perante a todos os vereadores e passa por uma votação, né? Esse do Hospital do Câncer é um desses requerimentos. Exatamente. Você fez outros também, né? Muitos. Num dia foram rejeitados 9 requerimentos de informação, 9. Mas tem alguma fundamentação? Porque é óbvio que a gente sabe que é liberalidade dos vereadores votarem da forma que eles bem entenderem. Mas também a gente começa a entender um pouquinho ou não entender nada, porque se a função do vereador ele é fiscalizar, e é óbvio que a fiscalização ela não se limita ao pedido ao requerimento de informações, né? São outras N formas de fazer a fiscalização, mas o requerimento de informações é uma forma de que, sem especulações, formalmente, o Poder Executivo, a Prefeitura, né, através do seu chefe, o prefeito, envie para a Câmara informações
diretas, né, sem intermediários, sobre o que está acontecendo na cidade em relação a um ponto. Então, por exemplo, o Hospital do Câncer, quais são as informações? Nós queremos informações sobre o contrato, o que aconteceu. Ainda não sei exatamente qual foi o pedido que você fez. E me causa espanto essa informação, e foi um dos motivos que eu achei muito importante te ouvir aqui e trazer transparência para esse tema, porque quando nós pegamos, são quantos vereadores em Resende hoje? 17 vereadores. E desses 17, quantos votaram de uma forma geral, talvez tenha sido casos isolados diferentes, mas de uma forma geral, quantos votaram favoravelmente ao pedido que você propôs de requerimento de informação sobre esses temas? E nessas dezenas de pedidos, né, de requerimento de informação que eu fiz, o Thiago Forastieri votou a favor em 1, 2 ou 3, não sei quantos, não me lembro agora. E o restante? O restante contra. Todos contra? É contra. Isso me chama isso. O presidente da Câmara, o Sandro Ritor, não votou contra porque o presidente não vota. Não vota, só por isso. Tá certo? Sim. E outra coisa, agora eu já descobri um jeito que qualquer do povo é patrão do prefeito. Qualquer ser humano é patrão do prefeito. Patrão do governador, é patrão dos vereadores, não é isso? Tá certo? Nós somos empregados do povo. Ganhamos salário para isso. Então, eu agora estou procurando um caminho, porque qualquer do povo pode fazer um requerimento. Lei de acesso à informação. E esse é o objeto do nosso podcast, que é olha lá, olha a lei de acesso à informação. Exatamente. Tipo, fica ligado, porque existe a lei, independente de ser aprovado na Câmara dos Vereadores esse pedido, esse requerimento de informações, qualquer do povo tem o direito de, pelos caminhos adequados, solicitar, requerer, na verdade, porque solicitar é quando o outro lado tem a opção de te dar as informações ou não, né? Requerer é quando a pessoa tem a obrigação de te responder. Então, qualquer do povo pode... Então, por coincidência, eu sou cidadão de Resende, né? Minha tataravó de Resende, minha bisavó, meu avós e tal. Eu nasci em Resende, aqui na Santa Casa de Resende e tal. Então, eu sou um cidadão do povo também. E além disso, por acaso, fui prefeito 10 anos, fui vereador, fui deputado estadual 5 anos, fui deputado federal constituinte, fui secretário de Estado 4, 5 vezes, tá certo? Tem uma certa bagagem, pouca coisa. Uma certa bagagenzinha pequena, assim. E aí, eu tenho direito também à informação, qualquer do povo tem, né? Exatamente. Eu sou do povo. Exatamente. Então eu tenho direito a ter informação. Então agora eu estou encontrando uma forma legal de o meu requerimento... De não depender desses outros 16. Os vereadores não podem mais votar contra. Eu peço direto para o prefeito. Eles podem votar contra na Câmara, mas tem um outro acesso através... tenho outro acesso. Eu vou requerer como cidadão. Sim. Tá certo? E aí eles são obrigados a me mas sem ter a prefeitura é obrigada a me responder. Sim, mas sem fazer julgamentos aqui, porque o nosso papel aqui não é esse, claro. Mas dar transparência. É importante deixar muito claro que... Quantos vereadores mesmo? 17? No total, contando com você. São 17. 17 vereadores. Então, de uma forma geral, nós temos uma informação objetiva aqui de que pelo menos 16 vereadores têm sistematicamente, salvo exceções, 15 votado contra um pedido de informação. Né? Sim, e isso me assusta, Noel, porque eu não consigo ver qual é o prejuízo de dar informação. De dar informação. Isso me assusta. Um vereador se levantou lá e disse assim, isso aí é um absurdo, pedir informação sobre isso, porque está baseado em falácias, em conversa fiada, em mentiras, um monte de mentiras. Aí eu peguei o microfone e disse, olha, se é falácia, se é um monte de mentiras, a melhor forma de desmoralizar essa mentira é prestar a informação exata do que aconteceu na verdade. Porque aí essa verdade por escrito e comprovadamente com documentos vai desmoralizar a falácia e a mentira. Exatamente. Na verdade é mais um motivo, né? Claro. Pelo menos na minha perspectiva. Se você sabe que está acontecendo insinuações, fake news, ou deem o nome que quiserem, claro. A forma mais eficaz é responder ilícita de você resolver um suposto problema, se é que isso é um problema, né? Se é que é mentira, se é que é fake news, se é que são falácias,
seria trazer de uma forma clara e objetiva quais são as informações pertinentes a determinadas situações para que esclarecer. As informações verdadeiras. Exatamente. Aí desmoraliza. Não consigo compreender. Claro. E isso é um ponto que eu não consigo compreender, e eu queria muito deixar isso registrado aqui, porque na rede social fica muito um jogo, é fake news, é oposição, não é oposição. Gente, de fato. Aliás, até porque só acompanhar a sessão, eu não sei se daqui de Resende deve ser gravado também, não? É transmitida, é gravada a sessão daqui? Então é muito fácil, na verdade, saber comprovar que isso é uma verdade. Assistir às sessões da Câmara. Perfeito. Porque as votações são feitas publicamente. Perfeito. Então, os pedidos, os requerimentos, acredito que tenham sido colocados em sessão e nas sessões tenham sido votados. Então, quem desconfiar dessa informação, basta ir assistir às sessões. Para você ter uma ideia, eu, quando era prefeito, todas as licitações que eu fazia, sabe como é que eu fazia? Publicamente, fazia no calçadão, fazia no Paraíso, na cidade. Convidava todos os órgãos de imprensa, rádios, jornais da época, etc. e tal, para participarem da licitação. Tá certo? Assistiam detalhe por detalhe. Uma empresa apresentava isso, outra apresentava aquilo, e todo mundo está ali fiscalizando. E o povo em volta também assistindo. Que é o mais importante, né? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Claro. Então é importante a população ver com os seus próprios olhos a transparência, a lisura, né, e o comprometimento das pessoas. A honestidade. Quer dizer, como é que um prefeito pode comprar um grampo, tá certo? E o povo não sabe, está comprando com o dinheiro do povo. O povo tem que saber como é que está comprando, se pagou caro, se pagou mais barato, até para dar palpite. Sim. Tá certo? O cidadão do povo pode dizer, sim, prefeito, não compra isso não, que está muito caro. Tem um lugar que vende mais barato, eu sei, eu fui lá e comprei também e tal. Enfim, a transparência é absolutamente fundamental. E a transparência não é só publicar no Diário Oficial, né? Até hoje, fazendo um paralelo aqui, mas hoje eu até fui em alguns grupos, porque eu fui pegar um Diário Oficial lá de Itatiaia, o último que estava disponível no portal da transparência da Prefeitura de Itatiaia, que era do dia 4, semana passada. E aí tem aqueles crédito suplementar por anulação, enfim, aquelas terminologias que advogado tem dificuldade de compreender e imagina a população. E aí tira 90 e tantos mil de um canto e coloca no outro, mas as rubricas parecidas, a mesma coisa. Quer dizer, a população também, ela lê aquilo ali, ela não entende exatamente saiu de onde, foi para onde, claro. Por que objetivo. Claro. Então, transparência não é só publicar no Diário Oficial, né? É fazer essa informação, ela efetivamente aberta, chegar na população. A população tem que entender o que está acontecendo, o que ela está lendo. É um direito. Dos moradores e das moradoras. Exatamente. Tá certo? E o que te motivou, assim, vamos lá, o principal, pelo que eu tenho visto nas redes sociais, o que pelo menos me chama mais atenção, são os pedidos de informação, os requerimentos relativos ao hospital oncológico, né, mais popularmente conhecido como Hospital do Câncer. E eu tenho acompanhado as notícias, né, várias páginas, várias redes sociais, jornais, mostrando documentos, fatos, que a gente não vai entrar aqui detalhadamente sobre isso hoje, mas é um assunto muito grave. Muito grave. E por que você resolveu assumir a postura de buscar informações sobre isso? Alguma coisa te motivou? Não foi sobre isso, não. Eu estou pedindo informação sobre tudo. Entendi. Tá certo? Porque eu sou testemunha ocular de que a corrupção é o maior inimigo de uma vida boa da população. Mas você recebeu alguma denúncia sobre esses fatos? Não. Eu apenas vi no noticiário, na própria internet, etc., que eles compraram um hospital particular, parece que por 4 milhões de reais, para fazer uma reformazinha e transformar no hospital de câncer. Nessa reformazinha, quer dizer, temos 4 milhões, parece que já gastaram mais 15, depois mais 5, depois mais não sei quanto. Me disseram que já chegou em torno de 40. Mas é mentira. Então mostra quanto que já gastaram só. Até com base nisso, só para esclarecer também o movimento que eu fiz, porque eu tenho acompanhado esse caso, e como o objetivo nosso aqui é mostrar a eficiência, a eficácia da própria lei de acesso à informação, o que eu fiz? Eu solicitei informações sobre esses contratos e entrei no portal da transparência
e verifiquei que, de fato, além da desapropriação, por 4 milhões, alguma coisa, ou 5 milhões, não me lembro o valor específico, foi feita uma primeira licitação de um pouco mais de 15 milhões. 15 milhões? Esse valor já me assusta. Só ele já era suficiente para me assustar. O hospital pronto custou 4, aí para reformar custa 15. 15. Porque assim, se precisava de 15 milhões de reforma, então a desapropriação por 4 ou 5 já não faz sentido. Então a desapropriação, né? Alguma coisa está errada. Porque, enfim, os valores são difíceis de digerir. E aí o que eu peguei, o que eu tive acesso no portal da transparência, porque não tem toda a documentação lá, é que foram feitos alguns aditivos. Essa empresa, Fireworks, né? Ela começou o trabalho, tinha uma placa informando os dados do contrato na frente da obra, como é obrigatório. Em determinado momento, essa placa parou de existir, tiraram a placa, tiraram a lona, enfim, a estrutura metálica estava lá, mas sem os dados. E aí, em algum momento, eu vejo no portal da transparência aqui de Resende que existem os valores que se pretendia que fossem reservados, vou tentar não usar termos técnicos assim, fossem reservados para cá com esses contratos, mas não tem nenhum comprovante de pagamento, não tem os valores que foram efetivamente pagos desses empenhos. Então, por isso que eu solicitei as informações, ainda não obtive. Mas... Você pediu através de quê? Da lei de acesso à informação, do sistema. Salvo engano aqui, eu não lembro se é o Fala BR ou o SEI, aqui em Resende. Porque em Itatiaia tem os dois, tem o Fala BR e tem o SEI. Mas eu fiz a solicitação e ainda não recebi a resposta. Quem não te respondeu? Ninguém me respondeu ainda. Né? O meu pedido... Quem é esse ninguém? Então, a obrigação é do Poder Executivo, chefe do Executivo. Da Prefeitura. Se dentro da Prefeitura vai ser direcionado, vai ser a ouvidoria, vai ser a Secretaria de Obras, vai ser a Secretaria de Saúde, por ser o órgão pagador ali dentro, aí é a organização do município, né? O município, através do Poder Executivo, com o seu chefe do Poder Executivo, mais conhecido como prefeito, ele tem a obrigação de dar as informações. Eu ainda não recebi essas informações. Quanto tempo você perguntou? Eu perguntei tem umas 2 semanas. 2 semanas. Mais ou menos, assim, não me lembro ao certo a data que eu fiz o pedido, mas o município tem 20 dias para me dar a informação. Entendi. E pode pedir a prorrogação por mais 10 dias, então eles estão dentro do prazo ainda, então, contando com uma prorrogação, né? E tomara que eles deem uma resposta para você explicando que isso tudo é mentirada, é fake news, sim, etc. É o que eu espero. Porque agora, por coincidência também, repara bem, como é que quando eu fui prefeito, assumi uma prefeitura arrasada e fiz o que eu fiz? Tá certo? Como é que agora um prefeito durante 8 anos, o outro durante 8 anos, o outro durante 8 anos, não construíram? Quantas casas construíram? Quantos hospitais eles construíram? Quantos postos de saúde? 80% dos postos de saúde de Resende eu construí. Tá certo? A escola rompendo o silêncio também, com uma história muito longa, não vou te contar aqui agora, porque eu vou tomar muito tempo. Mas a gente construiu. A gente fez a Avenida Beira Rio. A gente fez o calçadão. A gente fez aquela avenida que sai de Campos Elíseos, sai na Dutra, lá passando em frente ao Pátio Mix, lá, né? Tá certo? Como é que a gente conseguiu fazer tanto isso? Porque não tinha corrupção. A corrupção é um negócio terrível. Todas as secretarias estaduais que eu assumi, eu substituí super profissionais, tá certo? E não conseguiram fazer nada. Eu assumi, quando eu fui secretário estadual de Agricultura, eu coloquei energia elétrica em todas as propriedades rurais, não só na residência, mas também no sistema produtivo da propriedade rural. Eu fiz acessibilidade a todas as propriedades rurais. Com que dinheiro? Pois é. O mesmo dinheiro que os outros secretários tinham também. E o que acontece é que as pessoas precisam compreender que a função do vereador, uma das funções do vereador, além de legislar, né, criar as leis municipais, é a de fiscalizar, exatamente para evitar a corrupção. Assim como todo cidadão também tem o acesso ali de fiscalizar através de acesso à informação, também para evitar a corrupção. Então, quando a gente faz o pedido de informação, não é para acusar ninguém de corrupção, é para garantir
que a corrupção não aconteça. Claro. É para trazer a transparência sobre os fatos e não para apontar dedos. É tipo, olha, tem um indício aqui, as pessoas estão comentando, ou tá estranha essa informação, ou nem tá estranho, não precisa estar estranho. Eu quero a informação porque sim, porque eu quero a informação e eu tenho direito à informação. O meu papel. Vou te dar outro exemplo. Eu, quando fui secretário estadual de habitação, tá certo? Eu reuni os funcionários antigos. Quais são os projetos que já existem? Aí, um projeto do Preventório em Niterói, o projeto do Complexo do Alemão, mas o Complexo do Alemão existe teleférico. Aí eu consegui incluir o Morro do Adeus também e tal. Comecei a realizar esses projetos todos. Pavãozinho, Cantagalo, etc. Tal. Eu consegui fazer os projetos todos de graça com os funcionários que já conheciam, atualizaram, etc. Tal. Aí eu fui procurado pelo presidente da Câmara Federal em Brasília, o presidente da Câmara da Assembleia Legislativa, dizendo que eu tinha que contratar uma empresa para fazer esses projetos e tal, não sei o quê. Muitas vezes não precisa, porque muitas vezes o próprio município teria mão de obra suficiente e capacitada para fazer. Capacitada. Aí eu falei isso, os funcionários conhecem bem o projeto, eles estão fazendo o projeto e de graça. E essa experiência, Noel, ela é importante, desculpa te interromper, mas essa experiência ela é importante para mostrar isso. Que é quando a gente pede informações sobre um contrato que foi feito pela prefeitura, através das suas secretarias, é exatamente para entender até que ponto esse contrato ele era importante, ele era necessário, até que ponto o valor desse contrato é compatível com o objeto desse contrato. Imagina, para reformar um hospitalzinho que já estava pronto, só adaptar ele e comprar alguns equipamentos e tal para transformar no Hospital do Câncer, para que contratar uma empresa Fireworker? E aí a gente ia descobrir isso pelas informações do próprio contrato. Exatamente. Então, quando eles não dão essas informações, eles não explicam para a população o porquê que era importante. Porque alguém avaliou dentro da prefeitura que era importante. E ok, é parte do poder, da competência do prefeito, através de seus secretários, analisar a viabilidade, a necessidade da contratação de empresas para fazer essas obras, essas reformas, sejam lá. Mas é nosso direito entender. Claro. Se era necessário. É a obrigação deles explicar. Exatamente. E o vereador, inclusive, a principal obrigação do vereador é fiscalizar. Sim. Saber tudo. Eu não consigo pedir informação, como é que eu vou fiscalizar? Isso é incompreensível. É incompreensível, porque informação eu não poderia agredir ninguém. Em tese. Não deveria. E aí, Noel, assim, diante dessa situação, porque é um malabarismo, né? Porque você depende do trabalho conjunto com seus pares ali e, por outro lado, você não pode se deixar limitar por essas dificuldades, né? Mas eu não deixo, de jeito nenhum. E aí, o que você fez? Tipo, eles negaram e sistematicamente foram negando os seus pedidos de requerimento de informações. Mas eu vou continuar fazendo requerimento, tá certo? E cada vez que os meus colegas, alguns colegas, votarem contra um requerimento de informação, eu vou bater de frente firme. Eu não tenho medo de nada, não. Tá certo? E você fez alguma petição, eu não sei como é que é tecnicamente na política, né? Eu estou encaminhando agora. Pro presidente da Câmara? Eu estou encaminhando. O presidente da Câmara é um cara sensível, tá certo? Eu estou apertando ele. Ele não pode me impedir de ter informação. Eu nunca fui vereador, primeira vez agora, eu não posso ter informação do que está acontecendo com uma obra importante. Você imagina uma pessoa com câncer, os familiares dessa pessoa com câncer, tá certo? Ter que ir para o Rio de Janeiro, ir não sei aonde, etc. Tal. Isso é um absurdo. Absurdo. Então, e outra hora, uma reforma de um hospital para comprar alguns equipamentos específicos para atender a questão do câncer, tá certo? E reformar a estrutura do hospital, etc. Isso é uma ninharia. E faz com os funcionários da prefeitura, com os engenheiros da prefeitura. Não precisa contratar firework, entendeu? Não, e o pior é que, além disso, ninguém me contou, isso é o que eu levantei. No próprio portal, tem a informação de que recentemente, agora
final de agosto, início de setembro, porque muita informação que eu busco, então não sei exatamente quando foi. Mas foi feita uma nova licitação com o mesmo objeto e com o mesmo valor, um valor praticamente igual, 15 mil e não sei lá quantos... 15 milhões. 15, isso, milhões, 15 mil, tolinha, 15 mil, 15 milhões. Então, assim, vamos fazer um contrato de 15 milhões, que já me parecia um valor bem alto. Depois de uma desapropriação de 4 milhões e tanto. E agora um novo contrato de também 15 milhões. Então, assim, então não foi feito nada na outra empresa. Então, se a outra empresa, né, é o que leva a crer, porque se custava 15 milhões e qualquer coisa, e agora está sendo feito um outro contrato, uma outra licitação para também 15 milhões e qualquer coisa, absurdo. Presume-se, então, que a outra empresa não fez nada. Absurdo. Então, se não fez nada, então eu vou presumir que não recebeu nada. Claro. Ou se recebeu, não era devido. Ou fez e, na verdade, estava orçado num outro valor diferente, e aí teve um erro de cálculo de quanto custaria, mas do dobro. Sim, mas o erro não pode ser esse volume, 100%? Né? Era o erro, foi de 100%? Absurdo. E aí tem a outra informação de um suposto repasse, isso eu não tenho certeza porque eu não vi a documentação sobre isso, de 20 e tantos milhões que seria para compra de equipamentos. Além dos 15, dos mais 15... então mais... isso é uma informação que eu li, mas eu não tenho... eu não tenho informações sobre isso. Eu estou vendo pessoas comentarem sobre isso. Eu vou pedir informações sobre esse fato, porque eu acho que se aconteceu, a gente precisa entender, primeiro, aconteceu, é verídico? Sim ou não? Segundo, não aconteceu? Ok, então esclareça do que se trata. Aconteceu, mas então para onde foi? Já que nem a obra terminou, comprou o que para onde? Pois é. Né? Você quer ver uma coisa? Quando eu fui prefeito, ou quando eu era deputado, não me lembro exatamente a data, a gente conseguiu fazer aquela praça do trenzinho, porque na minha cabeça, meu coração, né, a estação de trem era uma coisa muito importante. Né? O meu pai me contava que uma coisa mais importante que acontecia em Resende era que à noite os jovens e as jovens se vestiam de forma bem chique, tá certo? E iam de noite para a estação para ver o trem passar. Então todas as meninas e os meninos, né, de Resende se reuniam na estação todas as noites, tá, bem vestidos, etc e tal. Aí eu dei e ela estava completamente caindo e tal, aí eu comecei a dar uma arrumada lá, aí fiz aquela pracinha ali em frente, bonitinho. Aí conseguimos aquela locomotiva, né, movida a vapor ainda, sim, né, é uma gracinha, para enfeitar lá e tal. Gastamos, sei lá, uma maniaria. Agora, recentemente, né, não foi no prefeito Tandy ainda, foi antes, no Diogo, tá certo? Eu vi uma placa lá, depois eles escondem a placa, né? Eu vi uma placa... As placas, elas aparecem e elas somem, é uma curiosidade isso. A placa mostrando 1 milhão e tanto para reformar a praça. Você viu o que aconteceu na reforma? Então, eu tô querendo ver. Plantaram umas cantinhas e botaram uns cimentinhos no chão, etc. Tal. Mas que gasta 1 milhão e tanto para fazer aquilo? Realmente não consigo compreender. A quadra de Engenheiro Passos, eu consegui o terreno do DNR na época de graça, tá certo? E passava uma água num triângulo, era um buraco enorme, tá certo? Aí eu consegui canalizar aquele negócio, aterramos aquele coisa e construímos uma quadra lá, gastei 200 e não sei que mil. Pois bem, no último governo de Resende, tinha uma placa lá também, 1 milhão e não sei quanto para reformar a quadra. A gente está precisando começar a entender essa matemática. Você pede informação, vem cá, por que gastou 1 milhão? Explica melhor. Não, vota contra o requerimento de informação? A gente tem que entender. Para você ter uma ideia, quando eu estava construindo o maior projeto habitacional de Resende, o ministro Mário Andreasa, general Mário Andreasa, ele dizia para mim o seguinte: prefeito, como é que você consegue comprar terreno por menos... Você tem uma ideia? Por menos que $1 o metro quadrado. E na época, de todos os prefeitos do Brasil, que me trouxe mais barato aqui foi $12 o metro quadrado. Nossa. Eu conseguia por menos que 1. Eu dizia, porque não tem propina, não tem safadeza, não tem desvio de grana, entendeu?
e tal. Dá pra fazer, né? Por isso que eu consegui fazer o maior projeto habitacional em Resende. Entendi. Tá certo? E eu era adversário daquele governo. Tá certo? E consegui, porque não tinha safadeza, não tinha nada. E é muito importante esse trabalho conjunto, né, Noel? Assim, Não tendo corrupção, tem solução. E assim, se você não tem corrupção e se você tem o Legislativo, né, a Câmara dos Vereadores e o Executivo, Prefeitura, trabalhando conjuntamente, né, em benefício de políticas públicas, Claro. em benefício do município, é um ganha-ganha. Claro. E todo mundo ganha. Ganha o povo. O povo ganha. Ganha o povo, porque isso é o que se espera. É óbvio que essa fiscalização, isso faz parte do jogo, né? Que é exatamente para viabilizar que as coisas aconteçam da forma que se espera. Mas isso não é uma inimizade, isso é um trabalho conjunto, cada um respeitando a competência do outro, né? E quando você enxerga de uma forma diferente, você frustra as políticas públicas do município. Pois é. E aí a questão quando se nega essas informações, quando se se rotula um vereador, ou dois, ou três, como inimigos, e portanto a gente não vai dar informação, na verdade você está causando um mal para a população, que tem o direito de ter essas políticas públicas, essas informações, essas fiscalizações e obras públicas feitas com transparência, com honestidade, dentro dos valores adequados. Simplesmente publicar não significa dar informação para a população. Claro. Porque se a população não consegue acessar essa informação, na verdade isso não é transparência, isso é uma maquiagem, isso é para dar ares de legalidade, ares de transparência, mas não transparência. Claro. Transparência é você colocar a informação de uma forma clara, objetiva. Custou tanto, por quê? Tá aqui o cálculo que foi feito. Claro, tanto saco de cimento. As medições estão aqui. Para mim, inclusive, as medições tinham que estar no portal. Claro. Custou 15 milhões. Desses 15 milhões, voltando ao Hospital do Câncer, desses 15 milhões, ou um pouco mais de 15 milhões, quantos foram pagos? Cadê as planilhas de medição? Claro. Cadê o ok do fiscal? Claro. Cadê os pagamentos feitos? Quem eram os fiscais? Por exemplo, tem notícia até de que o fiscal, o engenheiro, etc. tal, que tem provas de depósito em dinheiro na conta pessoal deles. Então, assim, mais um motivo para que seja mas isso é investigado. mentira. Então mostra que é mentira. Aí é muito simples, é só virem os pagamentos. Claro. Tem os pagamentos. E aí, Noel, ainda sobre esse assunto, uma coisa que para mim é muito grave, muitos políticos têm um péssimo hábito de falar, não, mas isso não era problema meu, foi em outras palavras. Isso é problema. Porque da gestão anterior, porque não foi comigo. E Isso é esquece-se. absurdo. Esquece de... Tudo é problema seu. É como se um filho seu chegasse para você e disse, mãe, tô com uma dor de dente aqui enorme, não tô aguentando de dor e tal. Você diz, isso é problema de dentista. Sinto muito, não tem nada com isso. E esquecem de um princípio que é o princípio da continuidade. Claro. Então, a pessoa que vem e senta naquela cadeira, ela tem a obrigação De arrumar de dar tudo. continuidade às políticas que já estavam De em corrigir andamento, os de erros. corrigir os erros, de corrigir o prumo, o rumo. perfeito. Então, simplesmente falar, isso foi a gestão passada, ok. Mas aí, não obstante isso, o que eu vejo é que recentemente, esse ano, abril, março, maio, início desse ano, foi feito um aditivo, um termo aditivo nesse contrato do Hospital do Câncer, antes dessa nova licitação. E aí esse aditivo, eu não sei se ele me embrulha, se ele me arrepia, eu ainda não sei a reação que eu tenho a ele. Porque é um aditivo que o atual prefeito de Resende, ele dá um ok para que o pagamento do contrato seja feito em benefício de uma terceira empresa que não participou do processo de licitação. E isso é muito grave, porque a lei ela veda que o contrato seja transferido. Ah, mas o contrato não foi transferido porque a empresa se comprometeu a continuar prestando o serviço, então... Qual empresa? A Fireworks se comprometeu a continuar. Então, assim, eu li, ninguém me contou, tá? Isso eu li com os meus olhinhos. Tá lá no contrato, no tema aditivo. Eu acho que o sexto é o último. Que os pagamentos que seriam feitos para a Fireworks passariam a ser feitos para essa nova empresa, que agora não me lembro o nome.
Mas que é a Fireworks que continuaria prestando o serviço. Que absurdo. Gente, pelo amor de Deus. E aí você junta isso com o histórico de que existem indícios de uma possível insolvência da Fireworks. Eu aí, na qualidade de advogada até, eu vejo que é possível até que seja questionado, pra gente entender se é o caso ou não, de se não está havendo uma concorrência da atual gestão com fraude de execução, fraude a credores. Porque se essa empresa está insolvente ou tem indícios de insolvência, é possível se questionar, e eu não estou acusando, que fique muito claro, eu estou falando que é preciso entender se seria o caso ou não de que tenha havido uma concorrência, ou seja, uma participação, uma conivência, uma concordância do poder público, a atual gestão, prefeito de Resende, com a insolvência, e que o valor que iria para a Fireworks, para cá com dívidas da Fireworks, não vão para os seus credores, porque não vai entrar na conta dessa empresa, porque é um contrato, vai para uma terceira pessoa que não fez parte do processo de licitação. E aí um outro problema é você, na minha opinião técnica, jurídica, é burlar todo o processo licitatório. Porque é uma empresa que não participou do processo de licitação recebendo. Eu não sei se isso passou pela PGM ou não, pela Procuradoria do Município, mas se passou, eu fico ainda mais assustada. E é isso que eu queria, inclusive, acho até que eu pedi essa informação. Que eu pedi o parecer, vou verificar. Eu vou pedir essa informação. Que eu pedi um parecer, porque para fazer... Geralmente, para fazer uma movimentação dessa dentro de um processo, é comum que o gestor, o chefe da pasta, ele peça um parecer para a Procuradoria-Geral do Município. Eu vou pedir. E aí a Procuradoria, então, ela dá um parecer falando se tá ok, tá dando legalidade ou não. É óbvio que o parecer é sempre uma orientação e não uma decisão, que a decisão é sempre do chefe da pasta, né? No caso, seria do secretário de Educação, não me lembro nem qual é o nome do secretário de Educação, mas que deve ter um parecer desse. Eu imagino que tenha, porque é uma movimentação juridicamente, o limite ali é tênue, né? Agora, mais uma vez, não estou acusando. Eu quero acesso aos documentos exatamente para que eu possa analisar na minha expertise jurídica se essa linha ela foi ultrapassada ou não. Perfeito. Porque isso seria grave. Como vereador, e peço a Deus que ele convença meus colegas vereadores a não votarem contra o meu requerimento de informação, mas eu já estou anotando aqui. E eu vou fazer esse requerimento hoje ainda ou amanhã. Agradeço imensamente. Tá. E eu peço mais do que a Deus, né? Eu peço aos vereadores que eles, pelo menos eles venham a público explicar o porquê estão votando contra um pedido de informações. Exatamente. Porque se o papel do vereador é fiscalizar a execução, né, o trabalho do Poder Executivo, da Prefeitura, do Prefeito, não faz sentido e contra o pedido de informações. Na verdade, eu faço até um alerta. Porque eu, como cidadã, e tudo bem, eu sou eleitora de Itatiaia, mas parte da minha família é eleitora de Resende. Né? Ouvintes do nosso programa é eleitor de Resende. Então, assim, justificar para a população o porquê se vota contra um pedido de informações não tem prejuízo para ninguém. Aí o que se vai se questionar aqui é em que time você está. Uhum. Porque só tem um time aqui, população. Só deveria ter um time. Claro. População. Com certeza. Isso é do interesse da população. E assim, até com todo respeito, mas isso não tem a ver com o Noel. Isso tem a ver com a população. Isso é contra a população, na minha opinião. Pra você ter uma ideia, quando eu era secretário de Estado e eu comecei a fazer isso, né, combater a corrupção aqui, bater a corrupção ali, eu me lembro que o meu chefe de gabinete um dia disse: Noel, você não vai resistir à pressão. Eu disse: só tem uma pressão a qual eu não resisto. É a pressão do interesse do meu povo. Perfeito. Tá certo? O resto pode vir com arma. Quando eu estava brigando para conseguir a isenção do pedágio para os carros emplacados em Resende, eu não era nada. Tá certo? Não era nem vereador, nem prefeito, nem nada. O prefeito de Resende não foi.
Tá certo? O prefeito Tatiaia não foi nessa luta, na passeata que eu fiz. Deu um engarrafamento até Aparecida do Norte. E a gente foi ganhar no Supremo. E o meu advogado era o Marcelo Dias, advogado de Resende, cobrou R$10 para fazer a defesa oral lá. E o advogado da Nova Dutra era um ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Cobrou 2 milhões, segundo constava na época. Nada como estar do lado do bom direito. E nós ganhamos. Tá vendo? Ganhamos lá. E eu não paguei ainda o Marcelo Dias, o advogado que defendeu a nossa tese, porque eu tô achando caro, tô achando R$10 caro. Eu tô discutindo com ele até agora. Doutor Marcelo, por favor, uma execução prescrita aqui. É uma causa muito nobre, não é? É muito... Mas todo mundo dizia assim, esse não é um mentiroso, o pedágio é federal. E daí? É feito um filho, tem dor de dente, não vai ser problema de dentista, isso é problema... Não tem nessa. Agora a gente... O povo, qualquer político, seja vereador, não seja nada, tem que defender o povo. Agora, Tá por certo? exemplo, vai ter essa obra toda na Nova Dutra, vai ter possível desocupação de território. Então, assim, não tem nada a ver com o município. Não tem nada a ver. A Nova Dutra não tem nada a ver, assim. Tem a ver, vai impactar diretamente os municípios. Por onde ela passa. É. Eu consegui, quando me elegeram deputado estadual, o prefeito Diogo não tinha feito obra nenhuma em Resende. Tá certo? Aí eu cheguei lá, procurei o governador do estado. Governador, precisa dar uma verba lá para Resende, um absurdo e tal. Uma cidade que tem uma receita espetacular, né? Que eu trouxe a Volkswagen, trouxe a Peugeot Citroën, trouxe a Nissan, fui ao Japão buscar e tal. É uma receita enorme, Resende tem uma receita enorme, tá certo? E não consegue fazer uma obra importante, nenhuma, nenhum posto de saúde, nem resistência. Né? Aí o governador, não, eu estou à disposição e tal. Aí eu consegui com ele R$30 milhões para fazer a estrada ligando Resende a Riachuelo, para trazer todo o movimento, porque em São Paulo, o Vale do Paraíba histórico passa até Riachuelo, é asfaltadinho, tudo arrumadinho. Daqui para lá é pura lama, tá certo? Aí eu consegui uma verba. Aí depois o governador me procurou e disse, Noel, o prefeito não quer assinar o convênio, porque disse, senão você que vai crescer. Eu disse, governador, não quero crescer não. Vai lá, Resende, tira uma fotografia com ele, bota uma placa dizendo que ele... Dá a verba para fazer a obra. E ele que cresce, não tem problema não. Eu quero fazer o meu povo crescer. Crescer a cidade, né, que a Noel? cidade cresça, que a população seja beneficiada, etc. Você imagina se todo o trânsito do Vale do Paraíba histórico paulista não viesse pela Dutra, viesse aqui por dentro? O desenvolvimento daquela região rural ali, quantos hotéis, pousadas iam acontecer por ali? Como eu fiz com Mauá, pô. Sim. Eu consegui a Estrada Parque ligando a Dutra até Mauá. Eu fui buscar o projeto de Estrada Parque, não existia nenhum no Brasil. Eu fui buscar na Alemanha. Depois fui conseguir verba federal também, para poder pagar aquela obra. Hoje é uma estradona. E assim mesmo está cheia de buraco, nem manutenção consegue fazer. São melhorias para o município que a gente espera que venham. Fazer propaganda política é bonitinho, né? Mas, ok, a eleição acabou, e agora? Agora é a hora do vamos ver, né? Então, ok, já foi feita a propaganda política. Aí o governador veio a Resende, tirou foto com o prefeito e tal, o prefeito Diogo e tal, e mandou a verba. Vai lá ver a história como é que tá. A mesma coisa. Nada, não aconteceu obra nenhuma. Pra onde foi o dinheiro? Perguntas que precisam ser respondidas. Tá no seu pedido de informações? Hein? Tá no seu pedido, no seu requerimento de informações? Eu vou fazer. Vai fazer? Eu vou fazer um outro pedido. Pra você colocar na sua lista de pedido de informações. Pode. Não tem nada a ver com isso. Eu tenho recebido muitas denúncias das cuidadoras, das pessoas que são envolvidas com a causa animal. Certo. Né? E a gente sabe que Resende tem o hospital veterinário, tem CIRAC, tem, enfim. Mas algumas pessoas chegaram a mim questionando por que esses animais não têm prontuário, não têm ficha, não
o procedimento não está sendo cumprido, porque isso poderia ser um indício de que a finalidade ali esteja sendo descumprida. Eu não vou entrar muito no mérito, porque na verdade o que eu queria era o seu apoio para pedir informações e fiscalizar isso, né? Primeiro porque eu sou amante dos animais, eu sou a rainha da adoção, assim, os meus são adotados, é gato, é cachorro, é periquita, é papagaio, enfim. E segundo porque é uma causa tão importante, foi um cartão postal, mal dizendo, né, mal comparando, tão grande dessa gestão, né, dessa continuação de gestão do Diogo, que me causa espanto que possa não estar sendo desenvolvido o trabalho ali dentro da forma que se espera. Eu recebi informações de que os animais estejam ficando em ambientes não adequados. Enfim, eu não vou detalhar aqui porque eu também não tenho as informações, eu não quero ser leviana, mas eu queria pedir o seu apoio para essa causa, Noel, porque você está abraçando causas muito importantes. E antes de mandar isso para a prefeitura, eu vou pedir ao meu colega Felipe Quinani, vereador, que ele que foi o criador, ele que administrou, etc. Tal, e ele que até hoje ele cuida lá do hospital dos cachorros, pedir para ele dar uma verificada nisso e me responder como é que está isso, por que não tem isso. Você passaria esses detalhes todos para mim? Claro, com certeza. Faço isso. E, na verdade, a gente queria acesso a essa documentação. Assim, quantos cachorros entram? Quantos saem? Tem cachorro que está ficando lá, gato, não cachorro, né? Tem animal que está ficando lá se não for necessário, está saindo para onde, está saindo em que circunstâncias, está indo para onde. Então, assim, e lá dentro, qual o tipo de tratamento, como está sendo lidado isso? E é fácil, cada animal tem que ter, igual o ser humano, entra no hospital, tem uma ficha, né? É só pegar a ficha do atendimento, o prontuário do animal. Entrou, foi tratado assim, saiu tal dia ou não saiu, está sendo tratado de que forma, com que medicamento. Até porque me parece que aqui em Resende existe uma verba da saúde que vai para a causa animal, né? É mesmo, me parece que sim. Eu não sabia. Me parece que tem uma verba, mas parece que é regular, porque parece que até existe amparo legal. Certo. Mas, assim, não estou questionando a legalidade disso, mas a importância, porque se uma verba da saúde pública, né, nós, seres humanos, está sendo destinada para isso, então a gente tem que ter muita cautela com esse dinheiro. Fora o óbvio, né, que é os próprios animais, o bem-estar e o tratamento desses animais. Você me faria um grande favor? Claro. Eu vou ter acesso a essa gravação desse nosso programa? Com certeza absoluta. Pois é, porque aí você não precisa nem redigir. Você falou tudo aí, está tudo dito, a gente transforma isso em requerimento de informação. Tá ótimo, vai ser um prazer. Noel, muito obrigada. Eu que agradeço. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, compartilhar aqui com o público sobre a sua atuação? Alguma coisa desse atual mandato? Eu gostaria apenas de fazer um comentário aqui, bem de leve, tá certo? Eu conheço bem o atual prefeito, Tandy. Ele foi meu assessor, ele foi coordenador da minha última campanha vitoriosa para prefeito de Resende, tá certo? Então eu conheço bem, ele é um cara que tem sensibilidade, tem uma competência boa, me assessorou bem, eu ganhei a eleição com ele coordenando a minha campanha, etc. Tal. E eu tenho muita esperança de que ele consiga fazer um governo muito melhor do que o prefeito anterior, tá certo? O Diogo. Porque o Diogo foi prefeito 8 anos, não construiu casa, não construiu hospital, não construiu posto de saúde, não construiu nada. Tá certo? Agora, eu tenho essa esperança. Mas não sei se ele vai conseguir. Eu quero me oferecer para ser útil para ele, para buscar verba em Brasília, para buscar verba onde ele quiser. Mas para você ter uma ideia, eu encontro com ele na rua, ele me cumprimenta simpaticamente e tal. Eu ligo para ele, não atende meu telefone. Eu ligo para a chefe de gabinete dele, ele não pode te receber. Não me recebeu. Eu sou vereador há quanto tempo? Só agora que meses. Eu sou vereador há 8 meses, não consegui ser recebido pelo prefeito e ter acesso ao gabinete do prefeito nem por 10 minutos. Isso já é estranho. Na verdade, é uma pelota da população, né? Porque ouvir a demanda... Veja, Noel, quando você busca o prefeito para conversar ou tratar de algum assunto... Para ajudar ele. E não é o Noel que está pedindo isso. É um vereador que foi eleito pelo povo. Então, quem está pedindo isso através do vereador Noel
é a população. Exatamente. Então, se um prefeito ele não atende um vereador que foi legitimamente eleito pelo processo democrático de direito... E o terceiro mais votado. E o terceiro mais votado. É mais insano ainda. Na verdade, até eu não consigo nem ver isso com uma boa estratégia. Porque tem toda a população que desejou que você estivesse lá, claro, representando o município, essa população, e o município como um todo, porque você não representa só essa população que votou em você, mas o todo. Então é até inteligente do prefeito dar voz para toda essa população que te elegeu. Então o apelo não fica só seu, fica nosso, enquanto população também. Perfeito. Porque você foi eleito por uma galera, né? Claro. Não foi meia dúzia de gato pingado. Não, foi uma boa galera. Foi uma boa galera. Pra você ter uma ideia, quando eu era prefeito, eu dava entrevistas na rádio de Resende, na rádio Agulhas Negras, etc e tal, todo sábado, de horas. Muito legal. E com o telefone ligado, o povo ligava para lá, me cobrava, eu dava resposta. Pode cobrar isso então, e você fez, vamos fazer isso. Porque eu acho que isso a gente pode fazer até a gente deixa um dia, não sei, a sua rotina é meio difícil também, né? Quem mais me ensinou a ser um bom prefeito? Com certeza. Eu ouço de vez em quando alguém dizer assim, Diogo foi o melhor prefeito da história de Resende. Compara com o meu governo, pô. Por favor, compara com o meu governo para ver a diferença. Mas tem muita gente novinha, né, Noel? Assim, tem gente que não tem talvez com o que comparar, mas também é só achismo. Eu acho que a gente pode implementar isso. Eu consegui ser um dos melhores prefeitos da história de Resende, tá certo? Porque eu ouvia o povo, meu gabinete era porta aberta, eu recebia mais de 100 pessoas por dia, e cada um com uma demanda, com uma reclamação. Porque como é que você vai saber que a linha de ônibus do Paraíso está atendendo mal a população, etc. Tal? Através dos passageiros que usam. Vou fazer aqui, ó, o Café com Noel. Isso. Pode marcar. A gente deixa aqui o chat aberto, a população manda as perguntas e a gente mete bronca aqui no programa. Um dos maiores pensadores da história da humanidade, ele dizia o seguinte, olha, ouça e serás sábio. Com certeza. Então tem que saber ouvir, pô. Então, assim, se você atende ao anseio do seu eleitor, não tem maior sabedoria do que essa. Né? Agora, você teria chance nesse programa botar um telefone pro povo ligar? Claro, isso é parte fácil. E toca aqui, ó, viva a voz. Claro. Tá aqui com o Noel. Perfeito. Tá combinado? E a pessoa liga direto. Não, pode me cobrar. Eu sou empregado do povo. Até ganho salário para isso. Ai, toda moradora de Resende é minha patroa e todo morador é meu patrão. Tô muito chique. Não, obrigada. Prazer estar com você. Camila, foi um prazer, uma honra. E eu tô percebendo que você é mais inteligente, mais competente do que eu imaginava. Nossa senhora, eu não sei se eu falo elogio ou se eu falo um fatality. Porque tá vendo, mulher loura, não parece muito inteligente, mas no fundo eu sou inteligente. Tô brincando. Eu não ligo pra essas coisas, eu não tenho mimimi, aqui assim. E é verdade, porque as pessoas elas olham assim, até complementando, elas acham que quem tá ali às vezes é tolo, tá levantando uma bandeira perdida, inocente, é ingênuo. E muita gente que está do lado de cá, até eu falo isso porque eu acho importante uma gestão popular, e eu brigo muito por isso, eu luto muito por isso em Itatiaia, até eu lutei muito pela criação do Concidade, o Conselho da Cidade, que até gostaria de saber como é que está o de Resende, vou buscar isso. Porque do lado de cá, Noel, tem gente muito competente que está disposta a contribuir. Com certeza, mas deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a pessoa não é nem muito preparada, mas ela é muito mais informada que o prefeito, que o secretário, que funcionários, porque ele vive a realidade. Exatamente. Tá, quando eu fiz de Resende o melhor transporte público do Brasil, tá certo? Como? Eu vi que em Curitiba, o Jaime Lerner, prefeito que era considerado o melhor prefeito do Brasil, tá certo? Ele fez uma revolução no transporte público de Curitiba, que foi elogiado no mundo inteiro, até a ONU elogiava. Uhum. Muito bem. Eu fui a Curitiba para ver como é que funcionava aquilo. Aí ele, pessoalmente, andou comigo nos ônibus, mostrou tudo que ele fez de pá. Ele disse, pô, vamos fazer isso em Resende? Ele falou, vamos. Mandou a equipe dele para cá, eu hospedei no meu hotel fazenda, tá certo? E eles passaram 60 dias aqui com pranchetas na época, né? Porque não tinha internet. Uhum. E andando dentro do ônibus. E aí, de vez em quando eu ia junto com eles para ver, né?
Inclusive, durante essa tarefa, eu perguntei para ele, ô Jaime, qual é o super especialista que você trouxe aí, formado em Harvard, etc. Ele disse, Noel, o maior super especialista sobre transporte público é o passageiro. Então, o que eles faziam era prancheta na mão e perguntando para cada passageiro. Exatamente. Todos os dias. Exatamente. Tá certo? Nós fizemos uma revolução aqui, reduzimos o preço da passagem para 40%. Tá vendo? Tá certo? E reduziu o tempo de viagem também para menos da metade. Essa é a importância da gestão popular. Ouvir o povo. Ouvir o povo. Claro. E isso se faz através dos conselhos. É. Então, assim, e essa gestão também não tem essa marca registrada de dar voz ao povo, dar espaço para os conselhos o povo que tem que e mandar. fazer isso. Para encerrar, eu fiz uma reunião com os secretários para resolver um problema gravíssimo que estava incomodando a população toda, passando 3 horas discutindo, conversando, todos os secretários meus. Tá certo? No final tomamos uma decisão. Falei, então olha, vamos correr, tá? Aí fui para a rádio no sábado e informei a população a decisão que a gente tinha tomado e o que eu ia fazer e tal, papá. Na segunda-feira foi ao meu gabinete um gari da prefeitura que trabalhava lá num bairro. Noel, eu escutei você falando na rádio que vocês vão fazer isso. Se vocês fizerem isso, vai acontecer um problema chato. Eu falei, o que é? Ele me explicou o problema e tal. Pô, você tem razão, cara. Tá vendo? Aí fiz a reunião de todos os secretários para mudar a decisão. Porque é o cara que estava diretamente relacionado ao fato. Ao fato. E às vezes, se você não escutar Exatamente. aquela pessoa, Eu vivi o problema. faz uma grande Aí eu me besteira. lembro que o doutor Jorge Miguel Jaime, que era o meu procurador geral, e o doutor Jefferson Bruno, que foi considerado o melhor secretário estadual de Fazenda, Noel, nós vamos pedir demissão. Eu disse, por quê, doutor Jefferson? Porque o cara é um gari. Eu sou secretário, pô. Vem cá, como é que a ideia dele vai prevalecer sobre a minha? Aí eu falei assim, mas o senhor acha que ele tem razão? Não, razão ele tem. Então tá resolvido. Vai resolver o problema. Aí ele falou assim, tá, não sei o quê. Eu digo, doutor, ele é meu subordinado, eu sou secretário, ele é um gari. Aí eu falei, nego, né? doutor Jefferson, enquanto ele gari e o senhor secretário, ele é seu subordinado. Agora, enquanto o senhor secretário e ele cidadão, ele é seu patrão e meu patrão. Exatamente. Então nós temos que ouvir todo mundo e tal. Sim. Conclusão, eles não pediram demissão e prevaleceu a opinião do gari. É isso aí, parabéns. Porque é isso que a gente espera de um bom político. Claro. Noel, obrigada mais uma vez. Obrigado, Camila. Foi um prazer e uma honra. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui até agora com a gente, ouvindo esse papo maravilhoso, delicioso. O problema do papo com o Noel é esse, né? Porque a gente fica aqui a vida inteira conversando, porque tem história e experiência para todo sempre. E se a gente absorvesse um pouquinho dessa experiência, talvez aqui o nosso município estivesse um pouco melhor. Obrigada. Obrigado, Camila. Obrigada a todos. E obrigado a todos que tiveram a paciência de nos ouvir. É isso aí.